Olá, pessoal! Hoje o nosso assunto é a educação profissional técnica de nível médio. Vamos abordar as diretrizes nacionais para essa modalidade de educação, como princípio educativo tão presente aí na formação técnica de nível médio. Nós temos aí essa sigla, né? DCNE-PTNM, Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio, né? Essas diretrizes, elas foram reformuladas em 2021, a partir da mudança da BNCC também, né? E traz aí, né, como principal princípio o trabalho, né? O trabalho e o seu caráter educativo. Então, é fundamental entender o trabalho, né? E o trabalho deixa marcas humanas naquilo que foi produzido. Isso gera ensinamentos e aprendizados, uma vez que gerações podem repetir e aprimorar o produzido. Então, nesse processo que envolve dialeticamente trabalho, humanização, aprendizado e saberes, é que o trabalho ganha esse sentido de caráter educativo. Então, assim, o trabalho tem sido visto pelo pensamento crítico como um princípio educativo. Entende-se que o trabalho pode contribuir para a educação do trabalhador, contribuindo para que possa se reconhecer, né, reconhecer-se no produto da sua obra, aprendendo a se organizar, reivindicar seus direitos, desmistificar ideologias, dominar conteúdos do trabalho e compreender as relações sociais e a função que nela desempenha. Então, o processo de trabalho como princípio educativo é um dos pontos centrais envolvidos por Gramsci, né? Inclusive, a obra de Gramsci e os seus textos que falam sobre o trabalho como princípio educativo é assunto, inclusive, de mestrado profissional no IFES, tá? Então, está calcado na ideia de que o trabalho não pode ser dever apenas, né? Não é um dever apenas. Poucos não podem viver à custa do trabalho de muitos. Através do processo de trabalho, o homem se humaniza. Todos os homens devem buscar o trabalho. Por isso que o trabalho ele dignifica o homem, independente de quanto esse trabalho te rende. O trabalho para nós é essencial, né? É um alicerce na vida do homem. Com base nessa dimensão ontológica que Karl Marx aponta o trabalho como princípio educativo. Trata-se de um pressuposto ético-político que todos os seres humanos são seres da natureza e, portanto, têm a necessidade de alimentar-se, de proteger das intempéries e criar seus meios de vida, seus meios de produção. Socializar-se desde a infância, então o princípio de que a tarefa de prover a subsistência pelo trabalho é comum a todos os seres humanos. Então é fundamental para não criar indivíduos ou grupos que exploram e vivem do trabalho dos outros. Então, de acordo com esse princípio, todos devem trabalhar, todos devem produzir, né? Não muitos trabalharem para alguns poucos não trabalharem, essa é a ideia de Karl Marx. Então, Gramsci, ao admitir a importância do controle do processo da produção e do instrumento de trabalho, ou seja, do conhecimento técnico-científico, admite a importância do trabalho como um princípio educativo. Então, não é trabalhar apenas para produzir bens materiais, é trabalhar para satisfazer uma necessidade pessoal de subsistência, de produção, né? Gramsci estava comprometido com a superação da sociedade capitalista e com a implementação de um novo modelo de sociedade, embora não defenda uma educação desinteressada, né, deva aguardar a superação da sociedade capitalista. Revela que a condição para a efetiva implementação de uma educação emancipatória está condicionada à superação desse modelo de sociedade que sobrevive à custa da exploração do trabalho de muitos. Na sociedade capitalista, como também em outras formas de sociedade precedentes, o que impera é a divisão do trabalho entre aqueles que trabalham e aqueles que vivem no ócio, graças ao trabalho alheio. Então, nesse contexto, a escola ocupa um papel de suma importância na sociedade capitalista, na medida em que pode contribuir para a formação do aluno trabalhador que interessa ao capital ou pode apontar uma formação
omnilateral de homens capazes de atuarem na superação da sociedade capitalista. Então, o conhecimento técnico científico, né, que traz essa dimensão omnilateral, traz no seu bojo o princípio do trabalho como princípio educativo. Aí tem uma questão, né? Adotar o trabalho como princípio educativo implica entendê-lo como princípio ético e político de provimento da subsistência humana e de outras esferas da vida. Então, não é uma atividade escolar atrelada aos processos de produção capitalista, não é uma técnica didática ou metodológica do processo de aprendizagem, também não é uma tarefa que de forma natural prepara crianças e jovens para atuarem no competitivo mercado de trabalho. Beleza? Então, aqui a letra correta é a letra B. Outra questão também que trata do princípio do trabalho aí para vocês entenderem, né, que fala que o trabalho se constitui em direito e dever e engendra um princípio formativo ou educativo. Assim sendo, podemos afirmar que o trabalho como princípio educativo é uma técnica didática ou metodológica? Não. A pedagogia das competências constitui-se em um aparato ideológico que sustenta a concepção do trabalho enquanto princípio educativo, né? 3. Da compreensão do trabalho como princípio educativo deriva a ideia de que é fundamental socializar-se desde a infância o princípio de que a tarefa de prover a subsistência e outras esferas da vida pelo trabalho é comum a todos os seres humanos, evitando-se, desta forma, criar indivíduos ou grupos que exploram e vivem do trabalho de outros. E o 4, então essa terceira está certa e a quarta também está certa. O trabalho como princípio educativo surge do fato de que todos os seres humanos são seres da natureza e, portanto, têm a necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar seus meios de vida. Então, as alternativas que estão corretas, a 3 e a 4. Aqui mais uma questão fundamentada na Marise Ramos, que também fala da concepção do trabalho como princípio educativo. Tem vários autores aí, alinhados com a educação profissional, que tratam dessa questão do trabalho como princípio educativo, né? Então, analise as afirmativas. Aí tem primeiro, o trabalho como princípio educativo implica aprender fazendo, sobretudo na educação profissional, pois significa formar para o exercício do trabalho? Não é esse o princípio educativo, né? Considerar o trabalho como princípio educativo equivale a dizer que o ser humano é produtor de sua realidade e por isso se apropria dela e pode transformá-la? Ok, né? 3. A educação profissional deve formar o profissional com enfoque técnico, capaz de resolver com eficiência os problemas tecnológicos do mercado de trabalho contemporâneo? Não é esse o princípio educativo do trabalho. Entender o trabalho como princípio educativo implica aceitar que somos sujeitos da nossa própria história e de nossa realidade? Ok, 4, ok. E a quinta, o trabalho, além de se constituir como prática econômica, é também a primeira mediação entre o homem e a realidade material e social. Então, a resposta correta é a 2, a 4 e a 5. Então, marcar a opção letra A, né? Ok? Na próxima, nós veremos aí os artigos, os principais artigos dessa resolução.